Bem, gente, nessa aula a gente vai falar como escolher a cor da tinta. Aqui está a escolha da cor do pigmento, né? Todo mundo fala pigmento, mas esses vidros aqui são tinta mesmo, tinta para sobrancelha. Pigmento é o pó que tem dentro dele. Tanto faz, escolher o pigmento ou escolher a cor da tinta. Vamos ver aqui. No caso do fio a fio, especificamente como escolher a cor para se fazer um fio a fio hiperrealista. A determinação da cor do pigmento ela é feita de acordo com a cor dos pelos da sobrancelha. Nunca determine a cor do pigmento a ser utilizada pela cor dos cabelos tingidos. Então tem muita gente que tinge o cabelo de loiro, mas tem os pelos pretos, né? Tem os pelos escuros. Como é uma técnica de hiperrealismo, deve-se imitar a cor dos pelos naturais da sobrancelha. Então a gente vai imitar a cor natural dos pelos. Primeiro plano você vai olhar a cor natural dos pelos, depois a cor da pele. Primeiro plano é a cor dos pelos. Então mesmo que a pessoa seja branca e tenha pelos escuros, é por isso que sai muito no fio a fio, pelo menos aqui em Fortaleza sai demais o fio a fio com castanho escuro. Porque a maioria das pessoas tem um pelo mais escuro, mesmo sendo branquinhas. Vamos ver algumas fotos para a gente falar sobre esse assunto, que é muito importante. Então aqui a gente tem uma negra com pelos, né, uma preta com pelos pretos. Nesse caso, gente, uma coisa certa, a gente nunca vai utilizar o pigmento, a tinta preta, pura para a sobrancelha, nem mesmo em peles de mulheres negras. Então assim, a gente usa castanho, geralmente para fio a fio você vai usar o castanho médio, o castanho escuro ou o castanho escuro intenso. O castanho escuro intenso ele é quase um preto, mas ele é a mistura de marrom com preto, ele não é preto puro. O preto puro a gente só pode utilizar para a área dos olhos, tá? Sobrancelhas não, porque o preto ele fica azul, um azul terrível se utilizar o preto puro. Então a gente não usa preto puro em sobrancelhas. Como que eu vou ter lá os meus pigmentos? Normalmente a gente vai ter lá as cores básicas, castanho claro, castanho médio, castanho escuro intenso. Então no caso de uma pele assim, uma pele escura, uma pele preta com pelos pretos, eu vou usar aqui um castanho escuro intenso. Eu vou colocar do lado a corzinha que mais combina com a cor do pelo da minha cliente. Porque quando eu quero fazer um fio a fio hiperrealista, é como se eu quisesse... Vamos pegar, por exemplo, as pessoas que clonam dinheiro, que falsificam dinheiro. Quem vai falsificar uma nota de 100 reais tem que fazer a cor original dos 100 reais originais, o mesmo azul. Se a gente vai fazer uma técnica de hiperrealismo de pelos, a gente vai desenhar fios, então a gente tem que botar a mesma cor dos pelos naturais da nossa cliente. Não seguimos cabelo tingido. Então, no caso dessa pele preta com pelo preto, a gente vai colocar um pigmento castanho escuro intenso, que é o mais escuro que eu tenho. Vai chegar mais próximo ao preto, porque preto puro a gente não pode utilizar, por conta que ele fica azul. Aqui eu já tenho uma pessoa branca, que ela tem um fototipo bem baixo, fototipo 1, e ela tem os pelos dourados, ela tem os pelos clarinhos. Então nessa aqui eu já posso usar um castanho médio. Não adianta vocês utilizarem para técnicas de fio a fio com Tebori cores extremamente claras que não vai pegar, porque o fio é bem fininho. Então aqui já seria um castanho médio. Dificilmente vocês não vão usar o castanho claro, mais do médio para cima. Essa veio o castanho médio. Aí nós temos aqui o caso de uma ruiva, cabelo vermelho, sobrancelha vermelha. Agora a gente tem que ver se essa sobrancelha dela vermelha, esses pelos aqui, se ele é natural ou se ele é pintado. Se ele for pintado, você tem que... É melhor então fazer uma shadow, não fazer um fio a fio. Porque existe um marrom avermelhado para fio a fio. Então se você procurar um marrom dourado para loiras, tem um marrom vermelho com fundo avermelhado, tem. Mas o ideal, assim, se for para fazer nessa cor avermelhada, ela tem que ter um pelo naturalmente vermelho. Aí você vai colocar aqui um marrom avermelhado para o fio a fio. Agora, se ela tinge esse pelo, se o pelo dela é escuro e ela tinge de vermelho, eu indicaria uma shadow, que ficaria melhor. Que aí a shadow você faria com marrom avermelhado, independente da cor que cresça o pelo dela, se está vermelho, se está escuro. Às vezes as pessoas tingem, na ponta tem uma cor, na raiz tem outra. Quando a pessoa tinge o pelo, não assume a cor natural dos seus pelos. São poucas as pessoas que tingem os pelos da sobrancelha hoje em dia, mas tem quem tinja. Então é melhor uma shadow. Fio a fio,
é para quem tem a cor natural do pelo assumida, que aí você vai exatamente na cor do pelo dela. Aí aqui a gente tem uma pessoa branca, um fototipo bem comum, é um fototipo 2, e ela tem um pelo escuro. Olha, ela é bem branca, mas tem um pelo escuro. Então, com certeza, nessa pessoa, apesar dela ser branca, mas a cor do pelo é escura, aqui vai no castanho escuro. Com certeza vai no castanho escuro. Fio a fio, você sempre vai ter a referência. Eu vou pela cor do pelo natural da minha cliente e não pelo cabelo tingido. Aqui a gente também tem uma pessoa super branca e vejam bem, tem olhos azuis, mas o pelo é escuro. Então vai aqui um castanho escuro, ok? Então fio a fio vocês vão ter essa regra, vai ser pela cor do pelo. Nessa aula é apenas a escolha como escolher a cor da tinta. Eu não estou dando para vocês colorimetria. Colorimetria eu vou dar uma aula à parte, tá? É só a referência. Se eu vou fazer um fio a fio, eu vou ter como referência para escolher a cor da tinta, eu vou ter a cor do pelo natural. Se eu for fazer a shadow, eu vou fazer pela cor da pele, já muda. Shadow eu posso escolher pela cor da pele. Então, mesmo uma pessoa branca com pelos escuros, uma shadow, eu posso usar cores mais claras. Enquanto em fio a fio eu vou dar a opção de usar do médio para lá, usar cores mais intensas, mais fortes, em shadow eu uso cores mais claras, porque aí é uma sombra. Então eu posso fazer uma sombra com cor mais clara, eu posso usar muito castanho claro, castanho médio, ao contrário do fio a fio. Então shadow, para escolher a cor para fazer uma shadow, você vai pela cor da pele. E para escolher a cor para fazer um fio a fio, você vai pela cor do pelo natural. Aí vocês podem dizer, Mili, quando a gente faz os dois, porque é muito comum fazer fios e shadow. Então você faz primeiro fio a fio. Digamos que você fez nessa pessoa aqui branca com pelo escuro, você fez o fio a fio com um castanho escuro. E quando você vai fazer o shadow, você tem que quebrar essa cor. Você tem que trazer um tom abaixo. Se você fez o fio a fio com castanho escuro, você vai fazer o shadow com castanho médio. Quando as duas técnicas se misturam, o shadow sempre será uma cor mais clara do que a do fio, sempre. E se eu for fazer só fio a fio, referência à cor do pelo. Se eu for fazer só shadow, referência à cor da pele. Se eu for fazer os dois, eu faço primeiro fio a fio de acordo com a cor natural do pelo e depois eu escolho uma cor com um tom abaixo, mais claro do que eu fiz o fio a fio. Se fiz o fio a fio com castanho escuro, faço o shadow com castanho médio. Se fiz o fio a fio com castanho médio, faço o shadow com castanho claro, ok? O importante é quebrar a cor do shadow e deixá-la mais clara, para que os fios se destaquem e não sejam cobertos por eles. Vamos à próxima aula.